Ele não era o mais veloz, nem o mais bonito e, sinceramente, nunca tentou ser. Surgiu no meio de um Brasil em transformação, um país buscando simplicidade, economia e, de certa forma, esperança. Tinha formas retas, quadradas até demais, um visual que no princípio dividia opiniões, mas que com o tempo virou marca registrada. Foi o carro das primeiras aventuras, dos almoços de domingo, das férias na estrada. O carro que cabia no bolso e no coração de milhões de brasileiros. Com ele, muitos aprenderam a dirigir, outros a trabalhar, alguns a sonhar. Nascido na Itália em 1983, com a dura missão de substituir o badalado Fiat 127, sucesso de vendas na Europa durante a década de 70, teria agora um novo desafio: desembarcar no Brasil para solidificar a imagem da marca italiana, depois de não alcançar os resultados esperados com a família 147 aqui no país. Se você cresceu no Brasil entre os anos de 80, 90 e 2000, é bem provável que o nosso homenageado de hoje tenha feito parte da sua vida, direta ou indiretamente. Nesta série de vídeos, vamos embarcar juntos em uma viagem no tempo e revisitar cada curva da trajetória deste verdadeiro ícone nacional, do seu nascimento na Itália à consagração nas ruas brasileiras. Prepare o seu coração, solte o freio de mão da nostalgia e venha com a gente reviver a história deste carrinho que conquistou o Brasil, com seu jeito quadrado e carismático. O canal Marquim Rocha tem o prazer de apresentar a trajetória de sucesso do nosso eterno Fiat Uno, o quadradinho que virou lenda por reunir simplicidade, resistência e praticidade, tudo em um só carro. O final da década de 70 marcou a transformação definitiva em todo o planeta do mercado automobilístico. Abandonava-se a preferência por carros grandes, com motores potentes e beberrões, e iniciava-se uma corrida para a modernidade e uma disputa acirrada pelo desenvolvimento de carros compactos e cada vez mais econômicos. E se havia uma marca de automóveis que sabia fazer carros compactos, econômicos e populares, essa marca era a italiana Fiat. Desde os anos 60, a montadora de Turim já havia se especializado em desenvolver veículos voltados para a mobilidade urbana, eficiência aerodinâmica e mecânica simples. Uma prova disso foi o enorme sucesso alcançado pelo antecessor de nosso homenageado, o Fiat 127. Lançado em 1971 como um projeto simples e racional, rapidamente alcançou a preferência do consumidor europeu, conquistando 4 títulos de carro do ano e milhões de unidades comercializadas já nos primeiros anos de fabricação. Com a receita do sucesso nas mãos e consciente da chegada de uma nova era da indústria automobilística mundial, a marca italiana decidiu inovar sua linha de automóveis compactos para a década de 80, dando início ao moderno projeto 146, que com o passar do tempo passou a ser chamado apenas de Projeto 1, ou simplesmente Uno, no idioma italiano. Depois de muitos estudos, exaustivos testes de desenvolvimento e um investimento milionário, a marca italiana apresentava em janeiro de 1983 o seu mais novo carro mundial, o Fiat Uno, que chegava ao mercado europeu com a promessa de revolucionar o conceito de carro compacto. E não deu outra. O novo carro mundial da Fiat cumpria o que prometia. Pequeno e compacto por fora, mas capaz de acomodar até 5 passageiros com um certo conforto, além de oferecer uma boa gama de equipamentos tecnológicos e um conjunto mecânico simples e robusto,
Todos estes atributos foram capazes de colocar o Fiat Uno no topo do ranking dos carros mais econômicos do mercado europeu. Você conferiu como foi a estreia do Fiat Uno europeu? Bora conferir tudo sobre o Fiat Uno brasileiro? Então aperte os cintos e vem comigo! O ano era 1984. O Brasil vivia tempos de mudanças. O regime militar estava chegando ao fim e os brasileiros sonhavam com um futuro mais moderno, inclusive nas ruas. E foi neste cenário que a Fiat decidiu trazer para o mercado brasileiro um carro que prometia economia, praticidade e um design inovador. Recém-lançado na Itália e assinado pelo desenhista automotivo Giorgetto Giugiaro, o novo modelo da marca italiana chegava ao Brasil em 17 de agosto de 1984 com uma proposta ousada: unir o formato compacto com um ótimo espaço interno. Foi com esta missão que saía da linha de produção naquele ano da fábrica da Fiat do Brasil, em Betim, Minas Gerais, o novíssimo Fiat Uno, o lançamento mais aguardado de 1984, ganhando as ruas brasileiras com seu visual diferente de tudo que se tinha por aqui naquela época. Anunciado inicialmente como o sucessor do Fiat 147, lançado aqui em 1976, rapidamente mostrou que estava muito além disso. Com a mesma ousadia empregada em seu projeto, a Fiat brasileira investiu pesado em anúncios e propagandas que ressaltavam suas múltiplas características e destacavam todas as qualidades capazes de fazer do novo Fiat Uno um carro único no mercado nacional. Aí está o lançamento automobilístico da década. Assim anunciava a marca italiana. Suas inovações não eram só meramente estéticas, mas também funcionais. Com um design audacioso, concepção avançada e linhas extremamente aerodinâmicas, o Fiat Uno ganhava as ruas e estava pronto também para ganhar o coração dos brasileiros. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Fiat Uno. De tempos em tempos, o homem produz uma obra de gênio. Fiat Uno. O desenho da carroceria logo chamou a atenção dos consumidores. A grade dianteira trazia o novo design mundial da marca, composta por 5 filetes metálicos inclinados e posicionados bem ao centro. Nas extremidades, 2 grandes faróis quadrados com as luzes de setas nas pontas, na cor laranja. A curvatura do capô favorecia a aerodinâmica, de modo a não criar obstáculo para a passagem do vento. O Fiat Uno não possuía calhas e nem frisos. As maçanetas vinham embutidas e os vidros eram rentes à carroceria. Até mesmo o limpador de para-brisas possuía uma única haste. Tudo em prol de garantir o máximo de aproveitamento da aerodinâmica do carro, que, segundo a fábrica, contribuiria em muito para a economia de combustível. Sua traseira alta e truncada era cortada quase que na vertical, outro recurso dos estilistas italianos para melhorar a aerodinâmica. As lanternas enormes e de excelente visibilidade vinham divididas nas cores vermelha, laranjada e branca. A tampa do porta-malas dava acesso a um bagageiro de dimensões razoáveis, com capacidade para 227 litros de carga. As rodas eram de aro 13, com pequenas calotas centrais. Seu design, apesar de moderno para a época, causou uma certa estranheza nos brasileiros,
que, devido ao seu perfil alto, suas linhas retas, simples e funcionais, aliado ao seu tamanho, pois media apenas 3 metros e 64 centímetros de comprimento, logo apelidaram o novo Uno de botinha ortopédica. Mas foi coisa de momento. Logo logo o Uninho provaria que veio para ficar e se tornar um campeão de vendas no Brasil. Acompanhe comigo mais um comercial de lançamento. É impossível deter a tecnologia. É impossível deter o futuro. Se por fora o Fiat Uno chegava com grandes inovações, internamente chamava ainda mais atenção. O mais novo hatch brasileiro inaugurava o inédito conceito de carro pequeno por fora e grande por dentro. A ergonomia do Uno era uma de suas grandes armas, característica que surpreendeu a todos por se tratar de um carro do segmento dos compactos. O teto era um pouco mais alto do que o normal, facilitando a entrada e saída dos ocupantes, além de proporcionar um bom espaço para a cabeça dos passageiros de maior estatura. Os bancos dianteiros eram um pouco mais elevados em relação ao assoalho e se deslocavam todo para a frente, facilitando o acesso e liberando espaço para as pernas dos passageiros do banco de trás. Se na ergonomia o Fiat Uno surpreendia, no design de seu painel de instrumentos, o carrinho da marca italiana também era um show à parte. Uma grande inovação que agradou muito foram os comandos satélites posicionados bem próximos ao volante, que permitiam acesso rápido e fácil a todos os comandos de faróis, limpadores de para-brisas, indicadores de direção, desembaçador dos vidros, entre outros, permitindo controlá-los sem que o motorista tirasse a mão do volante. Sim, meus amigos, o carro mundial da Fiat chegava ao Brasil com as mesmas qualidades do modelo vendido na Europa. O mesmo tipo de bancos, o mesmo painel moderno, tecnológico, completo e de fácil leitura. Diversas luzes espias indicavam ali qualquer anormalidade dos freios, no motor, na parte elétrica e até se as portas estão abertas ou fechadas. Destaque para o interessante cinzeiro móvel sobre o painel, que podia ser deslocado para os lados ou até mesmo retirado. Por outro lado, alguns detalhes do projeto original italiano precisaram ser modificados para se adaptar às ruas brasileiras. Para isso, o nosso Fiat Uno compartilhava a mesma plataforma mecânica utilizada em seu antecessor Fiat 147, inclusive a suspensão. Além disso, o Fiat Uno brasileiro era um pouco mais alto em relação ao solo e o step, assim como no 147, também ficava na dianteira, junto ao motor, resultando em maior espaço para as bagagens das famílias brasileiras. Outra diferença estava na mecânica. Se na Europa o Uninho era vendido em 10 versões diferentes, inclusive a diesel, aqui no Brasil ele foi lançado inicialmente em apenas 2 versões. O consumidor podia escolher entre o Fiat Uno S, de entrada e mais básico, equipado com o motor Fiasa de 1050 cilindradas, o mesmo do Fiat 147, movido a gasolina, com 52 cavalos de potência e conhecido por sua economia de combustível e suavidade nas trocas de marcha. O outro modelo disponível era o Fiat Uno CS, sigla para Comfort Super,
mais completo e um pouco mais sofisticado, equipado com um motor Fiasa de 1.300 cilindradas movido a álcool ou gasolina e 59 cavalos de potência. Ambos os modelos, S ou CS, vinham sempre na carroceria de 3 portas, com câmbio de 4 ou 5 marchas. Outro grande diferencial era a excelente garantia de 4 anos oferecidos pela fábrica de Betim, bem superior em relação às demais montadoras. A diferença entre as versões S e CS estava basicamente nos equipamentos de série e opcionais. O que era de série na versão CS, como cinzeiro móvel, acendedor de cigarros, bancos reclináveis com encosto de cabeça, padronagem superior, câmbio de 5 marchas, limpador do vidro traseiro, motor 1300, pintura metálica e entre outros, tudo isso no Fiat Uno S eram opcionais. O volante era o mesmo em ambas as versões, apresentando um desenho bem simples, formado por 2 raios em forma de V invertidos. Já o painel de instrumentos da versão CS trazia como adicional um relógio analógico ao lado do velocímetro. Toda a euforia proporcionada pelo lançamento do novo carro da Fiat foi justificada diante de todos os seus atributos. Bastava fazer um test drive para sentir suas muitas qualidades. Tração dianteira com suspensão de alto conforto, freios a disco e tambor com correção de frenagem, ótima visibilidade e excelente estabilidade nas curvas. Para completar, a Fiat anunciava: "Você nunca dirigiu um carro tão econômico, capaz de fazer até 20 km por litro. Uma economia de gênio." Acompanhe o comercial. Chegou o Fiat Uno, 20 km com litro. O sucesso do Fiat Uno foi instantâneo e rapidamente caiu no gosto dos brasileiros. Não só dos consumidores, mas também da mídia especializada, que após uma votação realizada pela revista Auto Sport, elegeram o Fiat Uno o carro do ano de 1984, coroando com merecimento o grande lançamento da marca italiana no Brasil. Com pouco mais de 4 meses sendo comercializado, o carrinho compacto da Fiat já chegava em 85 com mais uma novidade. Em uma estratégia de marketing, a marca italiana decidiu lançar uma terceira versão, mais apimentada e com leve tendência esportiva. Chegava ao mercado o Fiat Uno SX, sigla para esporte experimental, versão topo de linha equipado com motor 1.3 e carburador de corpo duplo, conjunto que lhe garantia uma potência de 71 cavalos, se tornando o mais novo foguetinho do mercado brasileiro, com números que já impressionavam: 155 km por hora de máxima e aceleração de 0 a 100 em 15 segundos. Destaque também para as novas calotas que agora cobriam toda a roda, para os defletores e faróis de longo alcance embutidos no para-choque dianteiro e para as molduras em preto fosco dos paralamas. Internamente, o Fiat Uno SX tentava incorporar a alma de um carro esportivo, com novidades interessantes em relação às demais versões. As portas do novo modelo traziam apoio de braços bem maiores, englobando os alto-falantes. O volante também era novidade, agora de 4 raios com uma excelente pegada. No painel, velocímetro com escala até 220 km por hora inspirado no Uno Turbo italiano, 2 novos marcadores da temperatura e pressão do óleo,
além de um contagiros com escala de até 8.000 RPM. Para completar, relógio digital e luz para leitura de mapas instalados no teto deixavam o Uno SX ainda mais sofisticado e atraente. O ano de 85 marcou também o lançamento do primeiro modelo derivado do Fiat Uno. Naquele ano chegava ao mercado o Fiat Premio, a versão sedã do nosso Uninho. Já no final do ano, entrando na onda dos carros modificados, uma febre nacional nos anos 80 e 90, a Sultan, empresa especializada em modificações automotivas, anunciava um Uno bem ousado e com traje esporte. A empresa terceirizada aproveitou a obra de gênio da Fiat para realizar modificações e retoques no modelo, lançando o exclusivo Uno Cabriolet, uma versão conversível que chamava a atenção pela beleza e esportividade, voltada para donos de uninho que estivessem a fim de usar seu carrinho também para a curtição. Diante de tanta agitação provocada com a chegada do Fiat Uno, ninguém tinha dúvidas de que os próximos anos do nosso pequeno hatch prometiam grandes novidades. A Fiat do Brasil, animada com o sucesso do Uninho, entrava o ano de 1986 fazendo uma previsão acertada para os próximos anos. No futuro, todos os carros serão econômicos, ágeis e inteligentes. Mas ninguém precisava esperar o futuro. O Fiat Uno já era um carro à frente do seu tempo e já trazia todas essas qualidades. Por favor, o senhor conhece a rua Catavento? Lindo, cara. Rua Catavento, é por aqui? Posso dar uma entradinha? Olha o jeito que o banco afasta. Rua Catavento. Catavento. Tá tudo na mão, espaçoso, hein? Por favor. Não conhece a rua Catavento? Essa rua é direitinha mesmo. Obrigado. Lindo carro. Fiat Uno 86. Você encontrou seu carro. E foi justamente na área da tecnologia que a Fiat resolveu inovar mais uma vez, colocando seus automóveis na era da informática. Em 1986, tanto o Fiat Uno quanto o Fiat Premio passaram a vir equipados com o inédito computador de bordo. O carro mais econômico do Brasil também era agora o mais tecnológico. E para fechar o ano de 86 com chave de ouro, a Fiat apresentava mais um membro da família Uno. Iniciava-se naquele ano a fabricação da perua compacta Elba, já como parte integrante da linha 87. Enquanto isso, o Fiat 147 e a Fiat Panorama se despediam do mercado brasileiro. Acompanhe o comercial da nova linha 87 do Fiat Uno. Se você está procurando carros modernos e ágeis. Se você está procurando carros luxuosos e confortáveis. Se você está procurando carros espaçosos e econômicos, a sua única saída é Fiat. Mas foi em 1987 que a marca italiana decidiu dar uma cartada ainda mais ousada. Naquele ano, vivíamos uma era de transformações. A redemocratização já era realidade. O rock nacional dominava as rádios do país. E nas ruas, a Fiat decidiu colocar um novo guerreiro urbano, carregado de personalidade, desempenho e muito estilo. Animada com o sucesso alcançado pela versão SX, a fábrica de Betim conseguiu unir a leveza do Fiat Uno com a eficiência de um conjunto mecânico mais potente, ingredientes que foram suficientes para criar o seu mais novo lançamento para a linha 87. Chegava ao mercado brasileiro o Fiat Uno 1.5R, sigla para Racing, um esportivo ágil, veloz e com um visual extremamente agressivo para a época. Como palco para seu lançamento,
a Fiat conseguiu promover o seu novo esportivo como o carro oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 daquele ano, realizado no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A nova versão da família Uno era realmente diferenciada. O carrinho invocado trazia um visual estético que chamava a atenção. Poderia ser adquirido em 4 cores exclusivas: vermelha, preta, azul e prata. Nas laterais houve a inclusão de luzes de piscas adicionais, além de um jogo de faixas decorativas vazadas na cor preta com a inscrição Uno 1.5R. Na traseira, a tampa do porta-malas recebeu um defletor de ar na parte superior e foi totalmente pintada de preto fosco, dando início ao legado dos esportivos da tampa preta, mais um pioneirismo da marca Fiat no Brasil. Para completar, as rodas também eram diferenciadas. No modelo de 87 eram dotadas de calotas exclusivas, que ficaram conhecidas como disco de telefone, aqueles antigos que tinham na maioria das casas na década de 80 e 90, mas que hoje talvez você nem conheça. Essa escolha acabou sendo alvo de alguns críticos, que afirmavam que a versão R do Uno já merecia ter sido lançada com rodas de alumínio ao invés de simples calotas. Já em 1989, a versão esportiva do Uno ganhou belíssimas rodas de liga leve exclusivas do modelo, que deram mais charme e beleza à versão. O Uno 1.5R modelo 89 ganhou ainda novo grafismo das faixas laterais, tampa do porta-malas também na cor cinza, com uma pequena faixa na cor da carroceria, e a inédita cor amarela Fiera, muito desejada na época. Por dentro, bancos com novas cores e desenhos e encosto de cabeça vazados. Acompanhe comigo o comercial de lançamento. Uno 1.5R. Entre na Fórmula 1. A interna do Fiat Uno 1.5R se destacava pela esportividade, pois vinha equipado com bancos envolventes forrados de tecido aveludado na cor cinza com uma faixa vermelha ao centro. Os cintos de segurança também eram vermelhos, uma herança do velho Fiat Odi CSS, e que passaria a acompanhar todos os esportivos da marca. O volante de 4 raios era bonito e tinha uma boa pegada. O painel de instrumentos era completo, racional e eficiente, contando com manômetro de óleo, marcador de temperatura da água e conta-giros do mesmo tamanho do velocímetro, posicionado em local de destaque ao lado deste. Como opcional, o Uno 1.5R poderia ter ainda em seu painel o Check Control, um computador de bordo que apontava diversas situações irregulares através de várias luzes de LED. Mas era debaixo do capô que estava sua maior arma. Para concorrer com grandes feras como o Gol GTS e o Escort XR3, a Fiat precisou caprichar não só no visual e no acabamento de seu carro esportivo. Ela se preocupou também com o desempenho. O Uno 1.5R vinha equipado com o novo motor Sevel, de origem argentina, de 1.500 cilindradas e movido a álcool, o mesmo que equipava o Fiat Premio, porém com alguns melhoramentos para deixá-lo mais nervoso. O novo propulsor era capaz de entregar 86 cavalos de potência, acelerar de 0 a 100 em 11 segundos e alcançar uma velocidade máxima de 182 km por hora. Mas o Uno 1.5R não era só força bruta. Ele vinha com um acerto de suspensão mais firme, relação de câmbio mais curta e freios a disco ventilados na dianteira.
atributos que faziam dele um carro ágil, com retomadas vivas e o mais rápido entre os esportivos compactos nacionais, tornando o Fiat Uno 1.5R, um carro extremamente versátil no dia a dia e ideal para quem queria se destacar. Uno 1.5R. Entre na Fórmula 1. No final de 1987, a Fiat comemorava uma importante conquista, a impressionante marca de 100 mil Unos produzidos no Brasil. Como forma de agradecimento, decidiu criar um concurso a nível nacional, onde o dono da melhor frase ganharia o Fiat Uno número 100 mil. A vencedora? A brasileira Márcia de Castro, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Para a Fiat, esta foi a forma de premiar não só a Márcia, mas também a inteligência e o bom gosto dos mais de 100 mil brasileiros que escolheram o Uno. A Fiat estava animada com o sucesso da família Uno e prometia grandes novidades para os próximos anos. Fiat Uno, Fiat Premio e Fiat Elba já haviam conquistado o coração das famílias brasileiras e agora a marca italiana voltava suas atenções para os comerciantes, agricultores, empresários e fazendeiros. Para isso, decidiu renovar também sua linha de utilitários em 1988, lançando no mercado nacional a nova Fiorino Picape e a nova Fiorino Furgão, ambas derivadas do Fiat Uno. Agora a família estava completa e pronta para satisfazer as necessidades de todos os brasileiros, dos centros urbanos às estradas de terra. Já o Fiat Uno, nas versões S e CS modelo 88, trazia algumas novidades. Ambas as versões ganharam um largo friso lateral de plástico na cor preta na altura dos para-choques e pequenas luzes de seta também nas laterais, como já acontecia com a versão esportiva, a 1.5R, que naquela época travava uma batalha acirrada com o Escort XR3 e o Gol GTS. A versão CS também ganhou super calotas no lugar das velhas calotinhas centrais. Por dentro, vidros elétricos opcionais e estofamento com nova padronagem. Foi introduzido no mercado também, em 88, o Uno Furgão, para atender geralmente a frotistas, com janelas laterais traseiras vedadas. Acompanhe comigo o comercial de lançamento da linha 88 do Uno. Nada de ser assim, saudável, rebeldia, coisas do prazer, querer só por querer, do princípio ao fim, viver coisa linda foi acontecer. Não há nada como um Fiat, nada como um Fiat O2. Não há nada como um Fiat, melhor não deixar pra depois. Nada como um Fiat, nada como um Fiat O2. Não há nada como um Fiat, melhor não deixar pra depois.
A linha 89 chegava ao mercado trazendo ainda mais novidades. O Uno 1.5R estava disponível agora também na versão a gasolina e, como já citado anteriormente, ganhou uma série de alterações que atenuaram ainda mais seu ar e comportamento agressivamente esportivo. Para as versões convencionais, novas cores e novos itens até então opcionais vinham agora de série, como a ignição eletrônica para a versão CS. Mas foi em setembro de 89 que a Fiat brasileira alcançava uma importante marca em sua história. 1 milhão de carros vendidos no Brasil desde 1976. Era a consolidação de uma marca antes desacreditada, uma ideia que deu certo. E para comemorar este grande feito, a marca italiana lançava o Fiat Uno CS Top. Tratava-se de uma série especial rigorosamente limitada, com apenas 1000 unidades produzidas. Este Uninho edição de 1 milhão vinha equipado com um motor 1.5 de 82 cavalos de potência e acabamento externo e interno do Premio e da Elba CSL, versão topo de linha de ambos os modelos. Acompanhe o comercial de lançamento do Fiat Uno CS Top. Fiat está comemorando 1 milhão de carros vendidos no Brasil. Um carro vendido em cada minuto e meio nos últimos 13 anos. A consolidação de uma marca, uma ideia que deu certo. E para você comemorar, a Fiat está lançando uma série especial, rigorosamente limitada. Uno CS Top. O motor 1.5 de 82 cavalos. O veículo exclusivo interna e externamente. Fiat 1 milhão. Comemore com o Fiat Uno CS Top. O fim da década de 80 ficou marcada pela ascensão meteórica da Fiat, graças ao grande lançamento do Uno, que já alcançava o posto de segundo carro mais vendido do Brasil, perdendo apenas para o Volkswagen Gol, líder de vendas naquela época. Com a chegada dos anos 90 e a abertura do mercado nacional para os carros importados, as montadoras aqui instaladas precisaram se movimentar para não ficarem para trás, exigindo de seus departamentos de engenharia e design um rigoroso aprimoramento do nível de qualidade dos carros produzidos no país. A Ford iniciava o ano de 1990 com o Escort XR3 equipado com o novo motor AP1800. A Volkswagen apresentava ao mercado o seu lendário Gol GTI, equipado com injeção eletrônica de combustível, uma tecnologia inédita no país. E a Chevrolet lançava o novíssimo Cadete GS, com motor 2.0 e muito desejado na época. Sem perder muito tempo, a Fiat se movimentou e trouxe para o país um propulsor mais potente para sua linha de automóveis. A linha R do Uno ganhava em 1990 o motor 1600 ACT, também de origem argentina, com comando de válvulas no cabeçote e maior torque, elevando seu esportivo à categoria de um dos carros mais velozes do Brasil. Com o novo propulsor, o hatch esportivo da Fiat passou a se chamar Uno 1.6R. O foguetinho da marca italiana demonstrava na pista a mesma segurança e estabilidade de sempre, só que agora com um comportamento bem mais elástico. O motor de maior cilindrada garantia ao Fiat Uno 1.6R uma potência de 88 cavalos, uma aceleração de 0 a 100 em menos de 11 segundos e uma velocidade máxima de 166 km por hora, tornando-se naquele ano o carro nacional esportivo de melhor desempenho em relação à cilindrada e o melhor na relação desempenho-consumo. Ou seja, o Fiat Uno 1.6R tinha atrativos de sobra para se tornar um carro muito desejado pelos consumidores brasileiros. Já esteticamente, o modelo não apresentava grandes novidades em relação ao seu antecessor. Vale lembrar que o Uno 1.6R de 1990 foi o único Fiat com motor 1.6 carburado e o último ainda com a frente alta. Acompanhe comigo o comercial de lançamento.
novo Uno 1.6R. Nunca foi tão fácil acertar. O Fiat Uno nacional não fazia sucesso apenas no Brasil. O Fiat Uno, produzido na fábrica de Betim, em Minas Gerais, também fazia sucesso na Itália e em vários países da Europa, para onde o nosso carrinho era exportado em grande quantidade. Para divulgar o sucesso do Fiat Uno brasileiro em terras europeias, a montadora lançou uma campanha televisiva estrelada pelo então técnico da seleção brasileira de futebol, Sebastião Lazzaroni, que comandou o Brasil na Copa da Itália de 1990. Acompanhe comigo um dos comerciais. Signore, documento. Lazzaroni? Io sono brasiliano. Lazzaroni brasiliano. Io sono il tecnico della squadra brasiliana. Oh, e adesso mi dirà che anche questa uno è brasiliano. Sì, è fatto in Brasile e portata in Italia. Lazzaroni brasiliano, tecnico della squadra brasiliana, alla guida di una uno brasiliana. Piacere, io sono il Papa. E come me tutto. 1-1 fatto in Brasile e portato in Italia, ma non dovrete, non vi voglio. Oh, ma io non ho visto. Io sono scusa. E toda esta animação não era para menos. Em junho de 1990, a Fiat do Brasil comemorava mais um grande feito, digno de reconhecimento. A montadora italiana alcançava a importante marca de 1 milhão de unidades de automóveis Fiat fabricados no Brasil e exportados para a Europa. E para marcar este importante momento, a montadora lançava no mercado mais uma série especial, limitada a 400 unidades, o Fiat Uno CS Export. Esta raríssima versão comemorativa vinha pintado na cor vermelho Monte Carlo, com motor 1.5 e acabamento que lembrava muito o Fiat Uno italiano, como, por exemplo, o detalhe da grade dianteira, que vinha pintada na mesma cor da carroceria. Além da cor vermelha, a Fiat também ofereceu outras cores para a versão CS Export, como a cor verde e a prata. Acompanhe comigo o comercial de lançamento do Fiat Uno CS Export. Comandante, sono in Brasile. Ma no! È vero, fabbricano ed esportano le Fiat. Ma sei pazzo? Hanno lanciato la 1 CS Export, serie limitata, motore E201 1500 a benzina, rifiniture speciali per celebrare il 1 milione di Fiat brasiliane esportate. Ma chi te l'ha detto questo, Lazzaroni? Psst, siamo in Brasile. Uno CS Export. Comemore aqui 1 milhão de Fiat exportados. Você acompanhou como foi a chegada do Fiat Uno ao Brasil e todo o sucesso alcançado entre os anos de 1984 e início dos anos 90, período este que foi suficiente para tornar o nosso Ninho um dos maiores lançamentos automotivos da década de 80. Não perca no próximo vídeo o revolucionário lançamento do Uno Mille no Brasil, a popularização do carrinho da Fiat e sua grande ascensão ao topo dos carros mais vendidos do Brasil. Tudo isso com muitas curiosidades e muitos comerciais antigos da época. Você não vai perder, vai? E aí, gostou da história? Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal para conferir os próximos vídeos. Siga nossas redes sociais, participe das promoções e faça parte da nossa família apaixonada por carros. Olá, amante do automobilismo! Você agora pode se tornar membro do canal e ter acesso ao nosso clube de benefícios. No nível Louco por Carros, além dos selos de fidelidade ao lado do seu nome de usuário, você terá acesso a emojis exclusivos e prioridade de resposta em seus comentários. Então não perca tempo, torne-se um membro do canal agora mesmo e faça parte do nosso clube de vantagens.